mas não tem como também não deixar de falar de algumas coisas. Eu quero ler dois textos para os irmãos. O primeiro está lá em Isaías 58, 13 e 14. Quem achou, diga amém. Amém. Isaías 58, 13 e 14, vamos ler. Diz assim: se você vigiar seus pés, para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar a delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e honrá-lo, deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o que bem quiser, de falar futilidades, então você terá no Senhor sua alegria, e eu farei com que você cavale nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai, pois é o Senhor quem fala. Agora você vai dar um pulinho rapidamente, voltar alguns, e vamos lá para o Salmo 84, de 1 a 12. Quem achou, diga amém. Gente, tem que manusear a Bíblia com mais. Vamos lá, vamos treinar. De lá, Salmo 84, 1 a 12. É como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos. Meu Rei, meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvo-te sem cessar. Como são felizes os que te encontram sua força, os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fonte. As chuvas de outono também enchem de cisternas, prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, habitar na tenda dos ímpios. O Senhor Deus é só um escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem corretamente. Esse texto, o primeiro texto que nós lemos, ele fala do dia que o Senhor instituiu para nós estarmos na casa dele, na presença dele. Deus estabeleceu esse dia porque conhece a nossa capacidade de não fazermos isso. Então ele criou esse princípio, botou na lei, está lá no decálogo. Então a gente precisa, e a gente já fez a transição de manhã, que o sábado para o domingo conhece Deus, mas o que é importante para a gente nesse processo do dia do Senhor? Primeiro, não é um dia, mas é a sua finalidade. Não é o dia em si. Jesus desconstruiu isso dizendo: vem cá, o sábado não foi feito por causa do homem, o homem foi feito por causa do sábado, o sábado foi feito por causa do homem. Então, veja, é a sua finalidade. E o Novo Testamento não quebra esse princípio. Pelo contrário, Jesus ele torna ele mais robusto, dando uma ressignificação dele, tornando ele mais veemente. E Deus também estabeleceu, primeiramente, ele estabeleceu ali a comunidade, o arraial, a comunidade, por último a congregação. Deus fez isso de uma forma organizada. E quando chega o Novo Testamento, então Jesus estabelece a igreja. Por que é importante falarmos isso? Nós estamos falando daquele dia que o Senhor quer se encontrar na casa dele. Deus estabeleceu um dia como congregação, para nós, naquele dia, estarmos ali juntos, em comunhão, para buscarmos Ele, para adorar e contemplar. Deus estabeleceu esse dia, que esse dia por quê? Para você valorizar a casa do Senhor, para a gente não perder a essência disso, porque, vou abrir um parênteses aqui rápido, o que a gente tem visto nesses últimos dias em nível de igreja mundial? As pessoas do domingo já não estão valorizando naquele domingo. Antigamente, eu me lembro bem, quando eu era garoto, o dia do Senhor era um dia
Não é que aquele dia era sagrado, mas era um dia que a gente tinha mais compromisso. Aquele dia que a gente dedicava, fazia a comida no sábado, para domingo a gente ter aquele tempo para evangelizar, ter aquele tempo para visitar alguém, sabe? A gente sempre fazia isso e com o tempo foi se perdendo. A gente foi criando aquele evangelho, né, frouxo. Deus sabe todas as coisas, Deus não quer sacrifício, e a gente começa a esmorecer e quando dá por conta de muitas coisas ficou para trás, e coisas que não eram para se perder porque foi instituído na palavra de Deus. E eu quero então despertar sua mente nessa noite sobre esse dia. Esse dia não foi criado pelo homem, não foi o pastor que criou o dia do Senhor. Esse dia foi criado pelo próprio Deus. Falamos de manhã, para que separe aquele dia, para que você valorize, para que você entenda que esse domingo, o sábado não glória, era um dia que você não poderia folgar. Aquele dia que você era o dia do escape, aquela semana de trabalho duro, hoje chega na igreja, você descansa. Não descansar de cochilar, mas aquele descanso de estar na presença, de estar aqui em comunhão, pessoas que você não viu durante a semana, você vai ver naquele dia. Então deixou aquele dia como um dia para a gente celebrar, mas se perdeu. A gente já se vê tantas coisas acontecendo no domingo, claro, você tem que trabalhar, amém. Mas o problema é que a gente não tem que trabalhar, a gente arruma trabalho, ou até arruma até compromisso para não estar na igreja, para justificar. Mas Deus conhece o nosso coração. E eu quero então trazer para os irmãos que Deus não instituiu algo, não institui nada com finalidade de nos escravizarmos. O propósito de Deus é sempre de nos abençoar. E existe uma bênção, existem bênçãos entre linhas, bem ali, em bom sentido, escondidas, tesouros escondidos, para aqueles que frequentam e têm esse compromisso com a casa do Senhor, não é com o pastor, mas é com a casa do Senhor. E o Salmo 84 fala justamente dessa relação, daqueles que, sabe, que privilegiam, que priorizam, aqueles que se dedicam, aqueles que querem estar, aqueles que sentem falta, aqueles que, sabe, domingo é aquele domingo, sabe, que oram para chegar o domingo para estar na minha igreja. E o Salmo 84 fala justamente dele. Já começamos a esboçar esse assunto pela manhã, no verso 1, como disse, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. E a gente vimos aqui que é agradável ao Senhor, indo na sua casa. Qual é a reflexo que a gente tem disso? Uma vida fortalecida, que a igreja chama de fortalecer. Você pode dizer amém? Amém? Então vamos continuar para a gente caminharmos aqui. Estamos já no horário bem passado. Verso 2, diz assim, Salmo 34, tá? A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Fala para o teu irmão, na casa de Deus, nossa adoração não tem limite. Legal. Querido, o átrio, nesse contexto, era a parte externa do templo. Mas a manifestação de Deus era tão grande nesse átrio, nesse local, ali se reunia a maioria das pessoas, ali se reunia, era a grande multidão, o átrio ali era a grande multidão. E ali era uma coisa tão, sabe, a presença era tão real naquele lugar, que ele se contentava de estar ali. Era um pátio grande, eles estavam ali naquele pátio, ali era o átrio, ali que eles se reuniam, ali eles oravam, ali eles se relacionavam, ali era, praticamente a igreja funcionava em torno desse átrio. Sabe, é por isso que o salmista está dizendo aqui para a gente no Salmo 84, que ele anelava por isso, a alma dele tinha esse desejo, sabe, para estar naquele ambiente que tinha uma vegetação profunda naquele lugar. Tinha algo muito especial naquele átrio. Ele quer estar ali. É ali que eu me identifico, é ali que eu me sinto bem, é ali que eu quero viver naquele lugar. Praticamente ele está dizendo isso quando ele diz, anela minha alma, te parece que ali a minha alma foi fortalecida. Agora só tem um detalhe nesse contexto. Qual o detalhe, pastor? Apesar daquela manifestação ser muito contundente, ser bem, a glória de Deus ela se manifestava assim de tal maneira naquele lugar, aquela adoração era uma adoração limitada. Era uma adoração restrita. Por quê, pastor? Porque o templo era composto de 3 partes, propriamente dito. Vamos lembrar disso. A primeira parte é justamente esse átrio. Era o pátio fora, chamado de átrio externo,
o lugar dos ímpios, enfim, tinha alguns nomes, a Bíblia dá alguns nomes, mas em suma era a área externa do templo. E aí tinha outra parte, que é a parte interior, chamada o santo lugar, que era onde ficavam os sacerdotes. Ali só podia entrar os sacerdotes ali, naquele lugar chamado lugar interno, ou santo lugar. E tinha a terceira parte, que era o santo dos santos, que é onde só entrava um sacerdote uma vez por ano. Uma vez por ano, ele iria então fazer ali o sacrifício anual. Devemos dizer que sacrifício repetidamente não adiantava em nada, a adoração não aperfeiçoava. Então, veja, por mais que a adoração naquele ato era uma adoração profunda, era algo que se relacionava com Deus, era algo que, sabe, que fazia valer a pena aquele momento, ele não progredia. Eles não iam além, eles não podiam sair daquele lugar. Era uma adoração que era fervorosa, mas limitada na sua essência, porque eles não se aproximavam de Deus. O que se aproximava de Deus era o mais que se aproximava dele, o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano no santo lugar, no santo dos santos. E uma vez por ano, então, eles adoravam aqui, mas eles não podiam ir mais além. Não tinha espaço, não permitiam. Assim era. E veja que mesmo na porta, mesmo no ato, mesmo longe do santo lugar, do santo dos santos, eles estavam ali de uma maneira fervorosa. Mas era uma adoração limitada. Uma adoração bem sucinta, que não poderia, você não avançar. Era aquela adoração que não aperfeiçoava você, que não dava a você aquela consciência de um adorador perfeito. Cantamos aqui, Hebreus fala isso. Por mais intensa que fosse aquela busca, eles não poderiam progredir. O Salmo 100, verso 4, tem como apresentar, Ana? Salmo 100, verso 4, vamos ler aqui, olha o que diz. Salmo 100, verso 4 diz assim: entre pelas suas portas com ações de graça, e nos seus atos com louvor, dê graças, e bendiga o seu santo nome. O Salmo 100 é um salmo que convida a mim e a você a entrar nos atos do Senhor. O salmista nos convida a entrar por essas portas com ações de graça. E hoje, pastor, como é que é isso? Hoje eu e você podemos adorar o Senhor com total e plena liberdade. Amém? E a nossa adoração aqui ela é progressiva. Adoração a Deus hoje, no Novo Testamento, ela nos aperfeiçoa. Porque ela nos faz progredir, ela nos faz andar, ela nos faz caminhar, ela nos leva. Hoje, eu e você, querido, podemos entrar no santo lugar. Você pode dizer amém? Amém. Você pode entrar lá. Veja, eles não podiam. E estava ali na porta e não podiam entrar. Hoje a sua adoração aqui é uma adoração que do fundo do coração, espírito de verdade, ela te leva para mais perto de Deus, sem dúvida. Sem dúvida. E querido, eu não sei quanto a você, mas nós precisamos ter a presença de Deus. Uma vez você precisa de muita coisa, quando você se achega a Deus, você vê que você precisa de Deus, porque quando você adora Ele, você se achega a Ele, Ele assume todas aquelas questões que estão embaraçadas na tua vida, Ele assume toda a postura, e aquela você começa a adorar, você não entende nada, daqui a pouco começa tudo o nosso desfaz, as coisas começam cantando aqui, quando o vento soprar, tudo volta ao seu lugar. E a presença de Deus traz esse vento sobre a minha vida e sobre a sua. Então aqui nesse lugar, aqui é o ato do Senhor para nós, mas só que não é um ato limitado. Aqui você começa a adorar, você começa a buscar, daqui a pouco você vai para o santo lugar, daqui a pouco você entra no santo do santo. Por quê, pastor? Porque Jesus é o nosso santo do santo, Ele está ali sentado. Você se achega a Ele. Então veja que benefício está na casa de Deus. Aqui é o nosso ato, a igreja dos ímpios não, perdão, dos gentios. Mas quando você começa a adorar, você vai muito mais além do que você pode imaginar. Então, qual o benefício aqui? Aqui, nessa casa, a minha adoração me faz entrar no santo do santo. E ali naquele lugar, querido, quando você entra, você nunca mais amigo. Daí eu cantando, quem já pisou em outro lugar? Você já pisou no santo lugar? Você tem que descansar de Deus. Quem já pisou no santo lugar, descansa no Senhor.
Quem já pisou no santo lugar sabe que não precisa ficar inquieto por nada. Então comece a levar essa oração mais profunda, em nome de Jesus. Verso 3 diz assim: até o pardal achou um lar, e andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, o Senhor dos Exércitos, meu rei, meu Deus. Esse verso aqui eu gosto muito daquela lição da Almeida Revista Atualizada, que diz assim, ó: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu, Deus meu. Amém? Esse texto aqui nos intriga porque o Senhor faz uma comparação aqui que aos nossos olhos fica meio desconectado. Ele fala de pardal, encontrou casa, andorinha ninho e o teu altar. Ele coloca casa, ele coloca ninho e altar no mesmo nível aqui. O que o autor, o que a família de Corá quer nos ensinar com isso? Eu penso aqui que o autor está nos apresentando aqui estilo de vida. Ele está apresentando 3 estilos de vidas aqui que nós precisamos atirar. Primeiro, o estilo de vida que ele diz assim, ó: o pardal encontrou casa. O pardal é uma árvore que facilmente, qualquer lugar do mundo você encontra o pardal. Está vendo, amém? Qualquer lugar que encontra o pardal. É uma ave que ela se contenta com pouco. Esse é o estilo de vida do pardal. Tanto é que o pardal não tem nenhum valor comercial. Ninguém caça pardal. Aliás, você deve caçar passarinho não, tá, gente? Mas ninguém caça pardal. Pardal é uma ave que não tem nenhum valor. E quando tem gente que ali encontrou casa, significa que em qualquer buraquinho o pardal se estabelece aqui, fica ali ele fica. Se der alpiste para comer, ele come. Se der resto de comida, ele come. É uma avezinha que fica sempre no diminutivo. E ela aponta para o estilo de vida de alguém que muito acomodado. Alguém se contenta com qualquer coisa. Alguém que corre de desafios. Alguém que até certo ponto não se valoriza. É uma vida acomodada, é uma vida que qualquer negocinho satisfaz. É muito, não estou dizendo que ele é uma ave muito, tá bom aqui. Não busca avançar, não busca crescer, não busca nada. Pardal, essa ave se encontra em qualquer lugar, todo mundo encontra pardal e ninguém caça pardal, porque não tem valor, porque é uma ave que não se valoriza, ela tem esse estilo de vida. Ela é uma ave que não avança. E ela quer qualquer cantinho para dar gosta, qualquer restinho de comida, qualquer buraquinho, ele faz ninho. Para a gente não presta de vida não, hein? A gente não é, você está vindo acomodado? Você desconstrói esse tipo de vida. Você que se contenta com qualquer coisa, Deus tem algo melhor para você e para mim. Então desconstrói se você é, pastor, igual o pardal, pastor Guilherme. E eu te digo para isso não. Você é alguém que filho do rei. Deus tem algo melhor. E aí vai falar agora de quem? Da andorinha. A andorinha também é uma ave, que é aquela ave que é aquela ave migratória. A andorinha é o seguinte, ela está aqui, mas se o tempo fechar aqui, ela vai para lá, e ela vai deixando para trás os ninhos. Pesquisa isso, tá, gente? E ela vai deixando os ninhos para trás, e ela não está nem preocupada, vai deixando para trás, vai fazendo ninho aqui para trás, e aquela pessoa só vive em função daquilo que passou. Essa é a ideia da andorinha. Então passa a migratória, ela viaja de novo para fazer ninho, depois vai embora, lá para lá. Ela aponta aquele estilo de vida de gente que fez muito, só fez no passado, né? No passado eu evangelizei pra caramba.
Ano passado não faltava igreja, vida de Andorinha. Aquilo, esquece que passou. Amém ou amém? E agora eu falo de alguém que comprou o quê? Os altares. Então, o adorador somente é diz: olha, o pardal acomodativo comprou casa, Andorinha mais um ninho, mas eu encontrei os teus altares. Aleluia. Glória a Deus. Ele já está dizendo que ele está, de certa forma, ele está refutando o estilo de vida da Andorinha, do pardal. Ele quer um novo estilo de vida, ele quer o estilo de vida do rei. Amém ou amém? O altar, ele diz assim: meu pardal encontrou casa, Andorinha, ninho para si, mas eu encontrei os teus altares. Senhor Deus, meu Deus, queria para o estilo de vida do pardal, Andorinha, observa agora o texto: eu encontrei os teus altares. Altares aqui significa ter algumas aplicações bíblicas. A primeira dela é que altar na Bíblia é lugar de sacrifício. Altar na Bíblia, a primeira coisa que aponta é sacrifício. Quando eu e você encontramos o altar do Senhor, a gente fala para o Senhor assim: usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Essa é a ideia. Isso significa o quê, pastor? Significa que eu e você temos que quê? Dar lugar ao Senhor. Isso é um desafio. É você morrer para que o Senhor venha trabalhar na tua vida. Isso significa, Paulo falou isso, oferta viva no altar do Senhor. Paulo fala isso, não é, amém? Por quê? É o que Paulo está dizendo: o seguinte: eu quero morrer a cada dia para a minha vontade, para que o Senhor venha. Em outras palavras, eu quero matar o velho homem no altar. Então, a primeira coisa que você precisa, se você quer viver no altar, encontrar, porque encontrar, você pode até encontrar, mas nosso alvo aqui é permanecer naquele altar. E a primeira coisa, você tem que estar disposto a abrir mão da sua vida. Tem que estar disposto a abrir mão das suas vontades. Dói. Porque ninguém gosta de cortar em si mesmo, mas é assim. Deus não trabalha onde você trabalha. Deus só trabalha onde você sabe o lugar. Tem que morrer. Se o grão de trigo cair na terra, morrer dá muitos frutos. Amém? Mas se não morrer, fique só. Então, da primeira vez eu conto uma vida que ele sacrifício. Uma vida de batalha. O Evangelho é um lugar de luto. As pessoas veem que o Evangelho é sempre um estilo de vida. Não é. Não é. O Evangelho é um lugar de batalha. Batalhas tensas, irmãos. Porque o inimigo, ele, move o exército dele para pelejar contra a minha vida e a sua. E tem muitos crentes que às vezes bobeiam nessa área. Acha que a vida, alguém falou para mim que a vida cristã é o seguinte: você tem um problema aqui, tratando um problema aqui, mas já tem uma filha imensa, sai um é outro, veio outro. A vida é assim. E tem gente pensando que vida cristã seria uma vida fácil. Nunca vai ser. E à medida que você morre para a sua vontade, Deus entra, de uma maneira poderosa na sua vida. Mas você tem que sair. E essa saída chama-se morte. Se você quer ver no altar, você tem que aprender a morrer. Sacrifício vivo no altar. Segunda coisa que o altar aponta é lugar de decisão. Para o teu irmão, altar é lugar de decisão. Ou seja, você precisa de uma vida no altar. Não é qualquer vida, não. Vida no altar tem que ser uma vida de quê? De decisão. Eu não quero mais aquilo na minha vida. Isso não presta mais para mim. Se eu quiser manter a minha vida no altar, eu tenho que tomar decisões todos os dias. Por quê? Porque o pecado me sedia todos os dias. Vida no altar tem que ser mudança, irmão. A vida no altar não pode ser a mesma vida de outrora. Isso não é bênção.
Para viver no altar, você tem que ter uma vida de mudança de decisões. E é todo dia, decisões ferrenhas. E tensas, né? É abrir mão. Se tem coisa na minha vida que embaraça o evangelho, ninguém sabe, mas eu tenho que tirar, não precisa ninguém saber. Deus sabe. Uma vida de santidade passa pelo crivo de Deus. Deus, veja, querido, Deus tem problema com as minhas fraquezas e com as suas? Não. Então qual é o problema, pastor? É quando eu e você nos entregamos a ela secreta. Aí é o problema. Se eu sei que eu tenho um problema na minha vida, eu preciso o quê? Tratar. Eu não posso me acostumar com aquilo. Ah, mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Eu quero servir no altar. Servir Deus no altar, você tem que ter relacionamento com Ele de verdade. É mudança, é decisão, decisões duras. Romper com relacionamentos às vezes que não levam você a lugar algum. Sair bem de ciclo de pessoas que enredam a gente ao pecado. É abandonar alguns programas de televisão, é abandonar alguns comportamentos na rede social. É luta. Vida no altar requer mudança. Quer viver no altar? Quer ministrar? Querido, ministrar a vida é uma honra. É um privilégio ser usado pelo Senhor. Mas tem que estar disposto também a pagar o preço. Mas vou dizer a verdade, Ele é bom. Deus não se abandona, não. Ele vai contigo até o fim. E se você decidir falar, eu quero mudar, Ele vai com você, não te deixa só. Agora você tem que querer. Não pode ser averso. Hoje você quer muito, eu não quero nada, não. Deus não. Quer ou não quer? Decisão. Eu quero, Senhor. Vou fazer a obra na tua vida. Altar também é lugar de mudança. Ninguém vai ao altar e volta a mesma coisa. Eu fico muito impressionado com as pessoas que sirvem de andorinha. Andorinha não, de pardal. Tá a vida toda ali, nunca muda. Incomodou. Isso é uma vida, um estilo de vida da andorinha. Encontrou um buraquinho e ficou ali. Não está bom aqui, Senhor. Não, eu estou quietinho aqui. Não estou incomodando ninguém. Isso não é vida não, meu irmão. Isso não é vida não. Porque as pessoas pensam que vida é aquela vida. Não, Deus te chamou para você ser guerreiro. Guerreiro, Ele coloca no fonte da batalha. Guerreiro está na frente da batalha. Crentes são guerreiros por si só. Por isso que Jesus fala que Ele é nosso general de guerra. Você entende isso? Jesus te dá o título de general de guerra porque, perdoa a palavra, está num bando no meio de pessoas que não. É porque você é um soldado de Cristo. Soldado de Cristo. E tem mais, as nossas batalhas. A nossa batalha são batalhas tensas. Porque a gente luta contra as coisas espirituais. Mas Ele já nos deu toda a armadura para nós vestirmos, nos apostarmos dela. Você entende isso? A armadura está nós de boa. Paulo diz: tome por armadura. Porque a guerra é tensa. Tem que ter mudança. Não pode ficar a vida toda. Não está bom aqui, pastor. Não está bom não. Porque você está sendo acuado. E você quer saber uma coisa? Uma das notícias do Apocalipse. Deixa eu ler um verso aqui para você. Se tivesse no meu coração agora. Mas eu queria ler para você por onde ele está situado. Para que você entenda o que eu quero te dizer. Para ficar as minhas palavras. É só achar aqui. Apocalipse 21. Vamos ver o verso 7, verso 8. Apresenta para mim, Ana. Apocalipse 21, 7 e 8. Vamos ver. Vamos lá. Aquele que vencer, ele dará tudo isso. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. A 8 agora. Veja o 8. Contra os covardes, os crentes
Veja que ele coloca os covardes no mesmo bloco dos crentes. Veja, covarde e quem não é crente para Deus é a mesma coisa, tá? Os covardes, os crentes, os assassinos, os que cometem moralidade. Eu não faço moralidade sexual. Mas se você é covarde, então não vá. Veja que ele coloca o covarde em primeiro lugar. Você acha que ele colocou? Deus mandou João escrever isso aí aleatoriamente? Ou Deus, a primeira coisa que Deus mandou escrever lá? Os contra os. E quem é os covardes? Covardes são aqueles que sabem, tem que estar na frente da batalha, mas estão dando um passo atrás. Você vê que Deus coloca ele no primeiro lugar, no bloco lá. Aí você tem moralidade sexual, você tem assassino, você tem ali os descrentes, você tem os abomináveis, mas tem os covardes. E às vezes tem que tomar cuidado com isso, porque muitas pessoas elas se acovardam. Pastor, vou ter luta. Você já está numa batalha, você não está entendendo isso. Você não entende que você já está vivendo uma batalha, não? Você não entende que a sua vida já é uma batalha, não? Deus te chamou para você ser um guerreiro. Vou te dar uma notícia boa hoje, hein? Aquele que é poderoso está do seu lado. Que nunca perdeu uma batalha, você está aliado a ele. Então joga para trás essa medinha de pardal de acomodação e arregaça a mão. Quem põe a mão no arado, olha para cá e abre para os céus. Então vamos encarar as mudanças, vamos encarar. Deus te dá condições, Ele não larga a gente só, Ele é bom. Que altar é lugar de mudança. As coisas têm que ser mudadas na nossa vida, vamos mudar. E por fim, altar é lugar de conquista. Quando nós montamos o altar do Senhor, novas possibilidades de alimento na nossa caminhada, irmão. A Bíblia diz que quem vive no altar se alimenta do altar. E se alimentar do altar, se alimentar das coisas espirituais, ou seja, você ir mais longe, e você dar um salto a mais, é você ler mais a Bíblia, é orar mais, se consagrar mais. Quem vive no altar tem que se alimentar mais. Deus te usa, mas tem que se colocar na brecha. Não pode ser qualquer um. Qualquer um que eu falo, não é tipo de pessoa, mas que vive de qualquer maneira. Não. Deus quer usar a mim, você da mesma maneira. Deus não faz acepção de pessoa. Agora que volta, pastor? E o querer está no altar. E estar no altar não é estar aqui, é vida de bastidores. Vida no altar começa nos bastidores. Quem é fiel no pouco, sobre muito só coloca. Vida no altar não começa no altar, porque quem coloca no altar é o Senhor. A vida no altar começa lá onde ninguém te vê. Ele pisa você lá e coloca você aqui. Agora tem que querer. E Deus sabe que eu estou falando com o temor de Deus, mas tem que falar. A gente precisa viver o Evangelho, sabe? O Evangelho das transformações. E a Bíblia diz que os mandamentos não são pesados. Não são. E diga aí. Terminamos aqui. Fazer mais um ponto aqui. Vamos ler o verso 4 agora. Para terminar. Como são felizes que habitam na tua casa, e louvam-te sem cessar. Vou ler novamente. Como são felizes. Vai o tempo. Como são felizes aqueles que habitam tua casa, louvam-te sem cessar. Querido, na casa do Pai é uma felicidade permanente. Na casa do Pai tem uma felicidade permanente. Eu falei, quando Deus chama a gente para um lugar, Ele quer nos abençoar. Veja, Ele diz, como sobre aqueles que habitam. Veja que Ele está falando de você vir na casa dele. Porque tem gente que vem na igreja e estou falando da vida resolvida, né? Já viu isso? Não, eu fui na igreja, me perdoe, porque tem algumas igrejas que são pontuais. Eu não estou reclamando da igreja, mas estou falando que às vezes as pessoas não leem a Bíblia. Eu já fui na igreja, eu já paguei minha conta, já fui, já usei. Querido, ir na igreja é uma bênção. Mas é muito ainda mais bênção quando você fala e você sai da igreja.
você tem que habitar. Estava uma menina querendo caminhar com a gente, eu fui umas duas vezes chamar ela, né? Para fortalecer. Ela falou, quer que eu viva na igreja? Eu falei, respeitei. Não, querido, não é viver na igreja. Não é viver na igreja. Você vive. Nas programações aqui, o mais louco que nós temos aqui é a nossa vigília de final de ano, que sendo assim daqui no tempo de 10, e o nosso culto, que é 2 horinhas. Então, ninguém vive. Temos oração 1 hora. Se você durante a sua vida, como crente, não pode tirar um dia para orar na igreja de 1 hora, tá bom. Temos a célula de semana, aí vocês apresentam uma célula, sabe, um líder que está comigo 15 dias. As programações não são pesadas. Não são pesadas. Mas você tem que entender, querido, que o tempo que você está na casa do Pai não tem prejuízo. Não tem prejuízo, não tem perda, não tem, sabe, não tem. Quando você está aqui, você está aqui. Você está aqui de verdade, gente? Você está aqui de verdade? Quando eu digo que está aqui de verdade, é corpo, alma, espírito. Estou aqui, mas estou preocupado com o fantasma, estou preocupado com a janta, não adianta. Se você está aqui descansando no Senhor, tem um detalhe da tua vida que Ele está cuidando com você. Tem um detalhe, não tem perda. Eu nunca vi ninguém deixar nada por Deus e falar, pô, se eu larguei ali, poxa, o Senhor me deixou na mão, nunca vi. Nunca vi um juiz amparado nem sua descendência me ligar o corpo. Não conheço uma pessoa. Eu me lembro bem que o pastor Paulo uma vez ligou para mim, pediu para me dar um apoio para Saturnina, e eu ministracia lá, e ele pediu, pô, dá um apoio lá no Celestino, que também já partiu para agora. Por aquele dia eu estava estudando, eu tinha que fazer uma prova de serviço, que enfim, ia melhorar um pouco a minha condição de serviço. Eu estava estudando, a prova era puxada, e eu não queria ir. Mas, obediência, falei, eu vou ir, porque fui, cheguei lá, deixei tudo para trás, fui lá com a irmã Saturnina, batendo no papo, eu falei com ela, aí eu também fui, rasguei meu coração, uma vez ela me barrou aqui na escola, ela fazia aquele trabalho de embaixador do rei, um dia ela me barrou aqui, rapaz. Aí eu me joguei também na cara dela, não problema também. Só quando era criança ela me barrou. Só me barrou. Só foi um cara muito arteiro e tal. Ela riu, brincando e tal, conversando. Ficava ali praticamente a tarde toda. Foi uma tarde muito agradável ali. Esqueci que eu tinha que estudar, esqueci tudo. Aí quando o Jorge Celestino foi embora, eu também fui embora. Ela me chamou. A Saturnina, mulher de Deus. Me barrou porque tinha que me barrar mesmo. Ela falou assim, ó, estava indo embora e me chamou, vem cá, ó, boa prova para você amanhã, tá? Eu olhei para ela assim, ó, boa prova para você amanhã. Falei, será que o pastor Paulo falou que estava fazendo prova? Eu falei, não. Eu fiquei olhando para ela, olhando para mim, ela riu. Eu perguntei, pastor Paulo, não era mais de prova, não, nem sabia mais de prova, né? Ela falou isso para mim. Querido, vou te falar a verdade, naquela prova eu só passei pela misericórdia. Eu passei na prova. Glória a Deus. E a gente não sabe da cabeça até hoje. Ninguém que sai para servir o Senhor volta da mesma maneira. Ninguém. Quando você está na casa de Deus, você está adorando aqui, está cuidando do teu filho, da tua casa. Culturalmente a gente sabe de pessoas, irmãos, que estava para morrer, daí a pouco acontece um emboliço aí, e quando vai constatar, cruzar os fatos, tinha uma mãe orando na igreja, tinha um pai orando, tinha uma família orando. Você não está vendo, mas Deus está cuidando. E aí, habitar na casa do Senhor, que é habitar, significa segurança. Salmo 91 diz isso. Olha o Salmo 91 diz para você: aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo, descansa a sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Diga. Repete comigo que eu quero ministrar no teu coração. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa a sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Grava isso. Meu refúgio
Minha fortaleza. Vou dar um testemunho para vocês. Eu vi aqui nessa igreja, muito tempo atrás, talvez alguns já ouviram, esqueci, mas eu não esqueci. Uma missionária foi para a África. E aí ela foi formada para pregar na igreja ali à noite. Mas tinha um caminho para passar muito estreito. Todas as pessoas que passavam naquele caminho dificilmente não eram roubadas. Ela falou, meu Deus, como é que eu vou passar ali? Mas ela tinha uma vez para pregar, ela estava ali para isso. E ela com medo, vou, Senhor, o Senhor vou. E ela falou, botou a bolsa dela aqui, ela foi embora. Quando ela chegou a certo ponto, dois rapazes que estavam encostados no poste, viu ela, foi na direção dela já com a faca na mão. E ela assustada, quando eles chegaram perto dela, eles ficavam, um correu para um lado, correu para o outro. Ela pegou a bolsa dela, foi para a igreja. Chegou lá, ela está na igreja lá, pregando. De repente ela no púlpito olhou. E aqueles dois rapazes que correram dela, estavam ali na porta, quando o rapaz se assustava assim. Aí ele botava a cara na porta, olhava para ela e se assustava com ela. Ela pregou, tal. Ele se despediu da congregação, tal, e fez um lanchinho. E está todo mundo, está aquele dois rapazes olhando para ela e se assustando com ela. Saiu da igreja, e quando ela saiu da igreja foi embora, esses dois rapazes assustados assim, dois ladrões, assustados, com medo de chegar perto dela. Tudo bem? Tudo bem. Posso fazer uma perguntinha para a senhora? Pode. De onde você acreditou sobre o grandão que está lá na senhora? Está aqueles dois homens imensos lá na senhora que estavam lá? Ela se preocupou lá, os anjos do Senhor. Aquilo ali é os anjos do Senhor. E aqueles homens se converteram. A Bíblia não fala. Deus é o nosso, do lado dela tinha um refúgio, do outro lado a fortaleza. Você entende isso? Do lado dela tinha um refúgio, dois guarda-costas. Um chama-se refúgio e o outro chama-se fortaleza. Quando a gente se olha a Deus, esse mesmo refúgio, fortaleza, está sobre nossas vidas. E digo mais, está sobre a nossa casa, está sobre a nossa família. Então, meu irmão, habita, por isso que a gente tem felicidade. Que felicidade é essa, pastor? Você tem problema? Na casa você tem problema. Você tem dificuldade? Tem. Mas você tem proteção. Você tem alguém que não dorme nem cochila e trabalha mesmo a seu favor. E a nossa alegria está nele, por ele, para ele. Então, meu irmão, não sei como você se relaciona com a casa de Deus, mas a minha palavra é de ame a casa do Pai. Ame, porque quando você está aqui, Ele está feliz, a alegria dele vai, por certo, fazer a gente permanecer submetido no rosto dele. Amém? Até aqui nós não somos, você vai dar glória aí? Glória a Deus! Amém? Terminamos aqui. Eu quero saudar uma pessoa hoje que a gente tem como um coração como sobrinha, nossa querida Joyce, nosso filho aí Arthur. Fica de pé aí.